Vocês podem ligar o microfone aí, eu vou já começar já, tá? Pra gente pôr para gravar e depois eu posto aí. Que nem na outra aula eu tinha falado sobre as movimentações, né? E essa daqui a gente vai estudar sobre comandos, né? Essa aula aqui sobre os comandos. Comandos e níveis de comandos. Ou eu tinha falado de comandos na outra aula, deixa eu ver. Não, estou postando aqui. Ah, não, foi só uma. Foi de lote. Foi de lote. Então hoje nós vamos iniciar sobre falar sobre comandos, os níveis de comando e as defesas. Comandos, ela é um setup na lógica do preço que ele respeita muito se fazer as operações da forma correta, porque não é. Tem gente que fala, a lógica do preço não está respeitando. Não é que não está respeitando, é que a pessoa quer entrar em todas as velas. E se entrar em todas as velas não adianta. Um dia você vai acertar, no outro dia você vai perder. Então, mercado financeiro não adianta você ter lucro num dia e no outro dia prejuízo. Aí você tem lucro lá de um dia e posta um monte de entrada com IN, no outro dia uns loss, não resolve nada. Falar aqui sobre comandos, é o básico, né? Porque depois dos comandos aí entra para as outras setups, para estar montando o operacional, né? Que é a lógica do preço, eu costumo dizer que a gente tem que montar um operacional com os setups, né? A gente tem que ter conhecimento de todos os setups para depois você montar o seu operacional. Montar as defesas, né? Usando comando, primeiro registro, taxa dividida, dupla posição. Isso daí tudo você vai usar como o quê? Como filtro, né? É como filtro. Então, tem que iniciar pelo básico e ir passando os módulos e ir aprendendo um pouco mais sobre ele. Porque o mercado, ele dá trabalho, sim, para aprender. Ninguém aprende a operar em um mês, 2 meses. Não adianta isso. Você tem que fazer uma mentoria, estudar, treinar. O treino ele é muito importante, porque o treino faz você conhecer a movimentação gráfica. Por isso que eu estou cobrando dos alunos lá da VIP, para eles postar a entrada. Eu até falei que eu só vou postar a aula gravada, porque enquanto eu não ver as entradas deles, eu não vou mais fazer live, porque eu preciso ver a forma que eles estão operando, como que eles estão lendo o gráfico. Meu mouse está dando umas falhas.
Tá, então isso daqui são os comandos. São três tipos de comando. Comando nível 1, nível 2 e nível 3. Tá? E uma pergunta que todos falam, né? Que todos perguntam, o que é comandos, né? O que são comandos? O que são comandos? O que são comandos e por que dos comandos, né? O comando, ele nada mais é do que um fechamento de um preço, fechamento de um preço formado pelo comando nível 3. Tá? Comando nível 3 ele é um comando que ele fecha um preço, que é esse aqui. Já já eu vou explicar o porquê. Tá? Tá errado isso aqui, peraí. Agora tá certo. Comando também, ele pode ser a abertura de um novo preço. De um novo preço. Formado pelo nível 2. E também ele é um domínio de região. Tá? Comando nível 1. Nível 1. Então, aqui você já sabe, tá? O comando de nível 1, que é esse aqui, o que que ele faz? Ele é um candle de domínio de região, tá? O nível 2, ele é a abertura de um novo preço. E o nível 3, ele é o fechamento de um preço ou o fechamento de um lote. E todos esses, esses comandos, tanto ele fecha um preço, como ele abre um novo preço também, como ele divide um lote, como ele divide um macro lote, divide um micro lote. Ele tem todas essas características nele, tá? Então a gente vai aprender a identificar tudo, tá? Então é basicamente isso aqui, ó. Comando nível 1, tá? O comando de domínio, de controle de região. Sempre que surge esse comando, ele demonstra domínio total da região, tanto de compra quanto de venda. Por quê? Porque ele não tem força contrária nele. Ele nasce com força compradora e fecha com força compradora. Assim também o de venda. Ele nasce com total força de venda e fecha com total força de venda, tendo somente demanda. Não tem oferta e nem tem mínima nele, tá? Nem mínima, nem máxima, não. É uma demanda fechada de, de vendedores ou de compradores, tá? Porque nesse comando aqui, nesse nível 2 aqui, um exemplo. O nível 2, se ele está em M5 e ele estivesse trabalhando em M1, ele ficaria assim, ó. Esse nível 2, ele M1, M5, né? Se ele tivesse em nível 1, ele estaria assim, ó.
Então você percebe que aqui a gente tem venda nele, então tem força vendedora. Tanto nesse comando ele tem compradores, como ele tem vendedores arrematando o preço, que é essa reversão de preço aqui, tá? Então aqui dentro já ocorreu uma reversão. Já ocorreu uma reversão de venda. A venda já entrou arrematando esse lote, tá? Então, tanto você tem compra quanto você tem venda. E o de controle de região, ele nasce com toda a força de compra ou toda a força de venda, tá? E o de venda, a mesma coisa, tá? O de venda, o nível 1 de venda, ele seria assim. Aqui é o nível 2. Se ele fosse aqui em M5, ele em M1, ele estaria assim, mais ou menos, né? Aqui eu vou pôr duas velas aqui, tá? Então você percebe que tem uma, uma força compradora nele também, tá? E essa força compradora, ele não se torna um comando tão forte na abertura, no fechamento, e sim sempre na abertura. Por quê? Porque na abertura é na onde está o posicionamento, tá? Que no caso seria esse aqui, ó, o posicionamento. Porque se você está operando em M1, aí você muda para M5 para operar, às vezes você faz a entrada, você não percebe que esse preço ele já reverteu daqui, ó. Então a compra não entrou aqui no fechamento desse preço, a compra já entrou aqui, arrematou esse preço e deu continuação aqui, tá? Então o posicionamento comprador está aqui, na ponta do pavio. Não aqui na onde surgiu essa vela. Ela pode nascer em um comando aqui. Se ela surgir em um comando, olha, a compra que fechou aqui, ela simplesmente fechou. Se essa vela que foi formou uma taxa dividida, aqui significa que tem posicionamento novo, tá? Tem posicionamento de novos compradores em cima. Além desses aqui que fechou, aqui tem outros. Por quê? Porque se abriu com o comando nível 1, o que que acontece? É a abertura de um novo preço. Nível 2, aliás, é a abertura de um novo preço, tá? Então você sabe que daqui tem novos compradores posicionados, aqui tem novos compradores posicionados, tá? Por isso que quando forma esse padrão, ele fica muito forte para operar retração, que é a taxa dividida de fundo aqui, tá? Ela vem, bate e tende a retrair. E se travar nela também, se travar, reverte, tá? Pode até travar o corpo com o pavio aqui dentro, porque como o pavio está aqui dentro, está aqui dentro e o pavio está aqui, essa região aqui, ela é uma região de domínio de compra, tá? Ela é uma região de domínio de compra aqui, ó. Por que domínio de compra? Porque a gente tem compra nesse pavio. Aqui tem compradores posicionados. A venda só vai entrar nesse domínio após ela romper esse pavio. Isso daí é assunto para outra aula sobre domínios e rompimento de domínios, tá? Para você pegar uma continuação ou uma retração em um domínio, precisa romper os dois domínios ou até três. No caso, se aqui foi um comando aqui também, ou aqui teve um registro aqui, ó, de baixa aqui, porque se aqui for um comando, aqui é uma nova alta, que todo comando forma uma nova alta, aqui vai ser um primeiro registro. Então, para pegar essas continuações, tem que ter todos esses filtros. Precisa romper o primeiro domínio, o segundo domínio, precisa romper os três domínios, tá? Os três domínios para você saber que a venda ganhou essa briga aí, tá? Essa região de pavio é sempre de reversão. Quando o pavio está na vermelha, é compradores. Agora, se o pavio estiver na verde aqui, ó, aí é venda que está aqui, tá? Por que venda? Vocês já vão entender rapidinho, porque foi a venda que abriu esse preço, tá? Vou fazer uma só para vocês entenderem a movimentação de preço de um comando. Já vou explicar o porquê da venda aqui. Suponhamos, a venda está no comando nível 3. Imagina que a gente está num time em M1 aqui. Em M1. Esse preço vai abrir aqui, ó. Ele vai abrir aqui. Qual é a movimentação que ele vai buscar fazer?
ele vai vir, tá? Vai retrair, sei lá, alguma coisa aqui, vai vir formar isso aqui, tá? Para depois esse preço começar a subir, tá? Então, esse pavio aqui, ele é um pavio de venda, porque foi essa abertura de preço aqui, ó. A venda abriu, a compra entrou e reverteu, tá? Então, a gente precisa achar esses domínios dentro do gráfico para você estar marcando, porque tem muita gente que eu canso de falar que pega a entrada errada por causa disso, que nem aqui a gente tem venda posicionada. Eu podia ter feito o exemplo lá na outra, que ia ter mais espaço. Se aqui você tem venda posicionada, tá? Você tem a sua venda aqui, que está posicionada dentro desse pavio. Suponho que esse preço vem aqui, ó. Ele termina aqui dentro da venda, tá? Mas às vezes ele não saiu de um lote de compra e foi fechado, e por isso que muitas vezes nessa região aqui acontece isso aqui, ó, da doji, tá? E outra coisa muito que acontece demais também aqui, ó. Você está dentro dessa região de pavio aqui, ó. Dentro dessa região de pavio, que a gente chama de liquidez, outra gente chama sardinhas, outra chama, tem vários nomes. Aí vem e faz isso aqui, ó. Meu Deus, meu mouse está falhando demais. Faz isso aqui, ó. Tá? De repente, esse preço vem e faz isso aqui, ó. Faz uma vela. Deixa eu apagar isso aqui. Só para vocês explicar, eu já vou falar para vocês entenderem. Eu já vou falar do comando só para evitar lá. Aí o preço vem e faz isso aqui, ó. Rompe essa região, tá? E retorna aqui. Aí tem muita gente que fala terceira vela do movimento, só que ninguém explica, que nem eu falo, não explico o porquê. Esse preço ele vem e sobe, rompe esse primeiro registro e vem e faz isso aqui, ó. Da segunda vela terminando aqui dentro dessa região. Se ela terminou dentro dessa região aqui, ó, que é domínio de venda aqui, ó, tá? Porque esse pavio você tem venda nele, esquece de pegar a terceira vela. Esquece, isso daí não existe. Isso aí é price action, é probabilístico, tá? Você tem que trabalhar a logística. Se ele travou dentro da venda, ele pode dar um doji aqui ou terminar abaixo dessa linha aqui, ó. Ou terminar abaixo, tá? Ou muitas das vezes ele vem e busca, ele ganha força e desce e rompe de baixo, tá? Para depois ele pegar subindo de novo. Aí depois que ele pega subindo, para entrar numa continuação, esse candle, o que retorna para dentro, ele precisa romper esse domínio de venda, que é esse vácuo de pavio aqui, ó. É esse vácuo de pavio, tá? Onde tem vendedores aqui. Por que vendedores? Vendedores que abriu esse preço, tá? Abriu esse preço e se mantém posicionado aqui, tá? E aqui, lembrando que vocês sempre têm análise de uma vela de força também, para vocês pegarem. É tudo filtros que vocês têm que estar sempre ligado. Não é sair assim, entrar e ir pegando qualquer operação, qualquer entrada. E tudo tem os filtros e esperar o gatilho. O gatilho qual que é? O gatilho é tocar na sua região, tá? A vela buscar a sua região, isso é o gatilho, tá? Então, a vela buscou a sua região, você quer pegar uma retração, uma venda, um exemplo, mas você quer pegar ela com margem. Você está com medo, porque sua defesa está lá em cima,
que você tem que fazer? Se a sua defesa está aqui, você tem que esperar ela buscar a sua região. Por quê? Porque você está operando a defesa, você não está operando que essa vela vai descer. Porque ela vai bater na sua defesa e vai retrair na sua região e te dar o win na sua defesa, tá? Se ela terminar vermelha, verde, amarela, azul, não importa. O importante é que ela respeite. Então, isso aqui é o momento certo do gatilho, tá? E somar confluências. O que é confluência? Tem outro tipo de defesa aqui? Qual é o nível dessa defesa? É uma vela de força? É uma taxa de dividida? Tem um registro? Tem um pavio forte ali de domínio que vai empurrar esse preço para baixo para segurar? Tá? Porque se você operar uma defesa, você tem que ter pelo menos 3 zagueiros ali posicionados para te defender. Se for com um só, não adianta. Se tiver uma confluência só e mais nenhuma para somar, não entra, porque ela pode bater e romper. Tá? Então é isso aí. Vamos lá falar de comando, né? Vamos falar hoje de comando nível 2, que é o mais fácil. O nível 2 é esse aqui. Tá? Comando nível 2. Para ele ser um comando nível 2, ele não pode ser ter pavio na abertura, tanto na compra como no de venda também. Tá? O pavio é sempre no fechamento. Tá? Ele abre com domínio comprador e fecha revertendo o preço, né? Fecha arrematado pela venda de compra e o de venda pela compra. Tá? Então, esse daqui é o comando nível 2 e o que esse comando faz? Ele abre um preço, ele divide um lote, tá? Sempre que surge ele, a abertura de um novo preço, isso informa para a gente que tem preço novo, que tem a divisão de um lote, se tiver dentro de um lote, ele tem a divisão de um lote, e se ele abre um novo preço, tudo que vier acima dele é novo, tá? E tudo que vier abaixo é novo. Todos os pavios de comando, ele é considerado uma nova alta, tá? Todo pavio de comando, ele é considerado nova alta, tá? Por que nova alta? Porque sempre que abre um preço novo, o pavio do comando faz nova alta. Isso não quer dizer que ele vai subir. Se ele fez nova alta, ele é um gatilho para a gente, tá? E o pavio de venda, no comando de venda, ele sempre vai ser uma nova baixa. Tá? Por que uma nova baixa? Porque abre um preço novo. Tudo que vem daqui para baixo é considerado novo. E tudo que vier daqui para cima também é considerado novo. Tá? Essa nova alta ela vai valer para a gente, sim. Tem serventia? Sim, tem, lógico, você vai operar ela. Se caso romper aqui, tá? Rompeu nova alta. Fez nova posição em cima, que é o novo posicionamento. Você tem sim uma entrada aqui, ó. Na ponta desse pavio aqui. Tá? Não que mesmo que ela não termine verde. Mas pelo menos você já tem um cenário de uma nova alta, porque ela rompeu a nova alta e deixou uma nova posição em cima. Tá? Então, basicamente isso aí o comando. Tá? Todos os pavios são nova alta. Comando, ele abre o preço, o comando nível 2, ele trabalha sempre abrindo um preço ou dividindo um lote. E formando uma reversão também. Se ele tiver num topo ou no fundo, ele faz uma reversão. Agora vamos lá. Qual
quais são as marcações nesse comando? Tá? Marcação nele é a abertura. Tá? Sempre prestar atenção na onde forma o comando, sempre pegar a favor da tendência, tá? Porque também se tiver uma tendência de baixa aqui, ó, tá? Um exemplo, tem uma tendência de baixa, aí o preço vai lá, veio, fez isso aqui, aí formou um comando aqui, e está numa tendência bruta de baixa, aí você vem e marca aqui, e vai querer pegar a retração aqui, é capaz de você tomar um loss, tá? E ela pode vir e romper. Então, se está na tendência de baixa, dá preferência. Se ela respeitar aqui, respeitou, mas espera resolver primeiro o movimento. Espera o mercado tomar a decisão, porque se estiver numa macro de baixa, espera romper, aí você entra a favor do fluxo, a favor da tendência. Tá? Nunca vai operar contra a tendência. E sua entrada é aqui. Então, por isso que tem que aguardar. Se for de alta, a mesma coisa. Sempre dá preferência a favor da tendência. Porque muitas vezes, por causa dessa tendência aí, tem até travamento que não respeita, ele continua. Tá? Muitas vezes acontece de ter travamento aí, e a pessoa pegar a reversão, o preço ir e romper. Principalmente travamento com... Se travar aqui, ó, um exemplo, veio e travou no comando aqui e já deixou um pavio aqui, tá? Quer dizer, a venda já deixou um interesse de baixo aqui. A compra arrematou, ela travou, mas deixou interesse. A pessoa pega uma reversão, ela vem. Continua para arrematar e desce. Tá? Então, por isso que operar contra a tendência é sempre perigoso. Tá? E a gente opera nesse comando aqui. Sempre a favor da tendência, a gente opera nele retração. Retração. Travamento. Rompimento. E retorno. Sempre somando confluência, tá, pessoal? Nunca vai entrar se não tiver 2 ou 3 confluências a mais. Sempre a favor da tendência. A retração não importa se a vela já buscou na abertura ou se ela andou lá na frente. Se o preço foi, o comando ele é sempre um comando. Sempre é um posicionamento de abertura de um preço novo. Então isso indica que se abriu um preço novo e esse preço viajou e andou, tocar e retrair, ele validou a sua região, ótimo, tá? Tá bom para operar, tá uma região válida. Agora se ele bater e romper de testa, tá? Sempre respeitar o tempo. Em um minuto. Em um minuto é até nos primeiros 15 segundos e em 5 minutos até 2,50. Tá? Então é isso aí que a gente vai operar nesse comando aqui. Retração, travamento e rompimento. Marcação na abertura, pavio de nova alta a gente marca futuramente, isso daí vai aprender depois, como que opera o pavio desse comando. Tá? Eu vou marcar aqui na sequência aqui, porque senão vai ficar ruim. Tá? Retração, ela buscou a sua região no tempo e no pico de vela. Você tem uma retração aqui. Tá? Tem uma entrada para compra, a favor da defesa. Tá? Travamento. Se ela travou aqui, preciso que deixe pavio para cima também, é outra confluência. Se ela nascer comando e travar comando com comando, aí já abriu uma venda com domínio. Então já não entra. Ela precisa deixar um paviozinho de abertura de preço. Lá tá uma pressãozinha de compra lá em cima. Travou. Esse pavio não pode já ter saturado essa região. Se saturou, não pega. Tá? Mas travou,
Tem pavio, pavio daqui não ultrapassou para baixo. Espera descer um pouco e pega uma reversão, tá? Uma entrada para compra nesse candle aqui, ó, tá? Travamento, travamento não, já foi, tá? Então aqui a gente tem a retração, o travamento, tá? E agora a gente vai para o rompimento. Candle veio, rompeu a sua região, deixou pavio de nova baixa, não tem muito pavio lá em cima, tá? Deixou pavio de nova baixa. Essa vela aqui, esse pavio não pode ter travado em nada lá atrás, tá? Não pode ter travado em um candle final de taxa, porque da desinstalação, tá? Ele não pode estar travado em pavio de compra, porque da desinstalação, que aqui é venda, tá? Ele não pode ter travado em nenhuma dessas duas. Se não teve o travamento, porque se ocorreu esse travamento, esse candle pode ir fazer isso aqui, ó. A próxima vela pode ir, você entrando na retração, ela romper, tá? Ela já reverter para cima, de alta. Então, observa atrás, se não travou em nada, se não tem travamento nenhum lá, aí sim você tem uma possível entrada para esperar ela subir, se pegar na abertura dessa vela aqui, melhor ainda, tá? Que é a vela de força, para pegar uma retração, tá? Se ela entrou numa retração, esse pavio aqui já superou esse primeiro pavio, tá? Daria até uma leitura para put aqui, para venda depois, mas o mais importante é esse aqui, tá? Que é o rompimento. Legal, vamos poucos filtros aqui, poucos gatilhos para não confundir muito, tá? Retorno para a região. Retorno é muito importante também. Esse é o que mais respeita. O que mais respeita mesmo é esse retorno aqui, se estiver a favor da tendência. Sempre dá preferência a favor da tendência. Vela retornou. Deixou o pavio de nova alta lá. Não abriu novo preço aqui. Não pode ser comando. Ela tem que retornar com o candle deixando pavio. Porque se ela abriu, rompeu, abrindo novo preço, então significa o quê? Que esse posicionamento aqui, ele já não está mais tão válido, porque aqui abriu outro posicionamento, iniciou um novo preço. Então pode ser que essa vela venha testar a abertura desse preço aqui. Rompe esse e trava ou retrai nesse, te dá um loss. Então você espera, retornou para o lote, deixou pavio embaixo. E em cima você tem uma leitura aqui para retração, nessa região aqui. Tá? Tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode falar. O de venda é basicamente a mesma coisa, tá? De venda abriu, marcação na abertura, vela buscou região retração, no tempo e no pico de vela, retração, entrada para put, tá? Travou, usando aqueles mesmos gatilhos, aqueles mesmos filtros, tá? Travou, reverte, tá? Rompe, aguarda, deixa a pavio, tá? Rompeu, retração no tempo, tá?
retornou para o lote usando aqueles filtros, não pode abrir novo preço, tá? Tem que romper com vela de força aqui, ó, rompeu, entrou para dentro do domínio, deixou o pavio lá e deixou o pavio aqui. Aí sim você tem uma entrada aqui para defesa nessa venda aqui, tá? Você tem uma defesa. Por quê? Porque a compra já foi rejeitada aqui, ó. A compra foi rejeitada, a venda entrou e retornou para dentro do lote, tá? Se não tiver pavio, aí abriu um preço. Se abrir um novo preço aqui, você corre o risco desse preço ir lá, testar esse preço e não retrair lá. Terminar aqui, ó. Terminar acima da sua região, com a retração mínima lá, para depois ele descer, retornar. Ele sofrer a rejeição aqui para depois vir fazer o falso rompimento aqui, nesse esquema. Tá? Lembrando que esse rompimento aqui, para pegar essa retração aqui, também esse pavio não pode estar travado em nada lá, tá? Não pode ter ocorrido nenhum travamento nele lá, tá? Um pavio ou em candle final de taxa, tanto de alta quanto de baixa, tá? Porque se tiver um final de taxa aqui também, ó, descendo, como está numa tendência de baixa, aí aqui tem um candle final de taxa lá atrás, ó, que está assim, ó, final de taxa. Ele travou lá nessa venda lá, ele desinstala, tá? Aí ela pode reverter aqui e romper para baixo aqui, tá? Então não pode ter travamento nenhum lá atrás. Beleza? Tem alguma dúvida aí sobre esses comandos? Vocês conseguem identificar no gráfico, fazer algumas operações aí para mandar? Eu preciso que vocês falem, senão fica difícil. Então, treine esse comando aí, eu vou mandar umas imagens aí, umas cartilhas aí. Só peço também que não passe esse material em PDF que eu estou passando para ninguém, tá? Porque esse conteúdo aí é para os mentorados da VIP. Eu vou liberar algumas coisas para vocês e se vocês estão se esforçando e perdendo tempo para aprender, mas é aula sobre comando, mas tudo, ninguém começa, um bebê ele já não sai correndo na São Silvestre não, tá? Ninguém nasce e já sai direto para São Silvestre. Tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é aprender a movimentação gráfica e aprendendo do zero, passo a passo, para chegar no final você saber somar essas confluências e montar um operacional, montar suas defesas e começar a operar. Tá? Time. Sempre você vai operar em um exemplo, M1. Ele dá muita mais oportunidade, porém é mais perigoso, tá? Ele tem mais volatilidade. Aqui, ó, um exemplo, ó, a gente tem um comando de nível 1 aqui, ó, tá? Você viu que a compra travou nele, ó, a compra travou, mas é aquele gatilho que eu falei. Olha lá se ela não rompeu com pavio, ó. Se rompeu com pavio e travou, não entra. Por quê? Porque já foi saturada a região, tá? Ela pode ir e voltar na segunda, tá? Então, aguarda. Então, como ela foi, ó, deixou o pavio, não pega a reversão, tá? E outra, soma, ó, a tendência de alta, tá? Subiu, ó, rompeu de baixo, ela teve só um respeito pequeno aqui, ó, uma pequena retração aqui e aqui. Até agora também, ó, ela retornou e pegou essa retração, que é aquela retração que eu falo que é forte. Mas por que que não retraiu muito? O que que eu falei lá naquele outra coisa? Ela retornar para o lote, é preciso que ela deixe pavio aqui. Tá? Se ela não deixar pavio, fica perigoso.
Vamos procurar aqui outro aqui. Aqui o gráfico está com uma tendência aqui, aí fica ruim de identificar. Ó, aqui ó, a gente tem um comando de alta, de compra. Se você operar, fazer certinho, da forma que... Bom, lá na frente ela já travou de novo com o pavio e subiu, tá? Aí já respeitou de baixo e de alto. É isso. Cadê o comando? Poxa, a cota mudou o gráfico? Ué, o gráfico mudou sozinho aqui, gente. Não mudou o ativo. Mudou o desenho do gráfico. O comando estava aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Comando de alta, um exemplo aqui, ó. Comando de compra, tá? Região marcada, aquilo que eu falei. Aplicar. Buscou no tempo, retração, tá? Rompeu, retrai. Se ela tentou subir aqui, ó. Ela tentou ir lá em cima. E, e teve essa rejeição aí, ó. Tá? Porque aqui a gente tem um pavio, tá? Aqui a gente tem o primeiro registro de baixa, tá? Nesse comando, que não é uma nova baixa, seria uma nova baixa se tivesse pavio. Não, esse aqui é o primeiro registro de baixa, tá? Aqui pegaria essa retração aqui, como essa compra se manteve abaixo, o pavio não rompeu muito para cima, e esse pavio aqui, ó, já deu uma superada, já deixou uma pressão de venda aqui, essa venda aqui eu pegaria também. Tá? Essa daqui eu pegaria por causa dessa rejeição de preço e essa pressão aqui em cima dessa nova baixa aqui, tá? E aqui ela fez primeiro registro, aqui fez nova baixa. Aí ela fez pressão em cima da nova baixa, fazendo para nós uma confirmação de... Aqui tem outro comando aqui, ó, de compra, tá? Olha o tanto que respeita, tá? É lógico que você não vai sair pegando tudo também. Pegou a primeira retração aqui, no máximo uma ou duas entradas, tá? Aqui tem um de baixo, ó. Começa a formar o M1, ele faz a pessoa tomar loss, por quê? Porque ele surge vários cenários, várias defesas, tá? Aqui, ó. Aqui já deu uma entrada aqui. Então, você fica, muitas vezes, você fica perdido sem saber onde opera, quando você está em M1. Em M5 vai demorar mais o time para você conseguir fazer uma entrada, só que você vai ter mais tempo para analisar. E quando formar um cenário, um comando, não vai ter vários assim para você se confundir, tá? Nem aqui. Você operou isso aqui, ó, pegou um, dois, esqueceu, formou essa região, soma todas essas confluências aqui, tá? Começa, vê aqui, ó, aqui já vai ser, você quer continuar operando nesse ativo, tá bom? Você olha lá em cima, não deixou liquidez, nada lá, pouco pavio em cima. Aí você quer operar aqui, ela já deixou bastante liquidez aqui para ser buscada, tá? Bastante preço aqui.
Aí sim você entra nessas retrações, espera romper, tá? Para acreditar na força de baixa aí. Beleza, gente? Ficou alguma dúvida aí? A aula de comando vai ser essa, tá? De comando nível 1 na próxima aula. Agora, o que eu quero que vocês façam? Nível 2, aliás. Que vocês identifiquem esses comandos, façam a entrada. Eu sei que é comando, mas comando qualquer um opera. Não, não é assim. Você tem que aprender a operar da maneira correta. E outra, para todo operacional, todo setup, você tem que seguir um gerenciamento. Se você for, pode operar um setup mais fabuloso, aquela estratégia avassaladora que você conseguiu. Se você não tiver gerenciamento, ela vai te estopar. Você vai ter 30 win, mas com 4, 5 lojas ela te estopa inteiro. Tá? Então, treina comando, identifica. Por quê que é importante treinar? É aquilo que eu falo, ninguém nasce correndo, tem que dar o primeiro passo. Tá? E quando dá o primeiro passo, aí o que a gente trabalha na lógica do preço fazendo o quê? A gente trabalha defesas. E como que a gente trabalha essas defesas? Montando essas defesas, né? Então, o que a gente vai montar? Como que a gente monta essas defesas? Com todos os conhecimentos que a gente tem, tá? A gente monta essa defesa nossa usando um comando. Por que um comando? Sabe que Dani dividiu um preço, dividiu um preço ou lote, você sabe onde está o domínio, tá? Ela divide um preço, ou um lote, ou uma reversão até, dependendo da posição. Então, tá. A gente vai operar taxas divididas, tá? Taxa dividida, dupla posição, dupla e tripla posição, tá? Vela de força, novo registro, ofertas, demanda, tá? Então, quando você está começando por aqui, ó, pelos comandos, tá? Aí você vem com todo esse conhecimento aqui, ó. Com todo esse conhecimento do gráfico, cara, o gráfico já não vai mais te fazer de besta. Então, quando você estiver pegando um movimento ali de alta, ou um movimento de baixa, ou uma lateralização do mercado, você vai usar tudo isso aqui para quê? Para você montar o seu operacional, marcar suas linhas e marcar suas defesas, tá? Você vai pegar com muita paciência, identificar onde estão as defesas, aonde o preço pode reverter, aonde ele pode retrair, tá? Onde ele pode travar, o porquê. Se ele rompeu aqui, você já vai saber o porquê. Ele rompeu porque ele deu continuidade porque rompeu uma região forte, um exemplo, que é um primeiro registro, tá? Então, a gente vai começando devagar para quando chegar até o final da mentoria, até no segundo módulo, tá? Você já vai saber aonde onde foi formado esse lote, tá? Onde foi formado, aonde está a divisão dele, aonde está a defesa dele, tá? Vocês vão saber tudo isso, então é por isso que eu vou expliquei na outra aula sobre a movimentação, essa sobre comando, e comando eu gosto de ir falando um de cada vez. O comando nível 2 ele é pouco operável, viu? Ele tem poucas, ele aparece muito no gráfico, porém o setup dele é bem pouco, tá? Já o de nível 3, tá? Eu gosto muito de operar esse comando, por quê? Porque ele é um comando que quando ele faz esse movimento aqui, ó, tá? Ele deixa para a gente aqui uma região muito forte de defesa, que é o primeiro registro, tá? Porque se aqui é um preço novo, aqui é o primeiro registro de baixa, tá?
E esse pavio aqui, ele, cara, ele é muito forte mesmo. Ele segura um caminhão de vela vermelha descendo, tá? Esse pavio aqui, ó. Se pegar no tempo nele, eu pego retração na hora, tá? Buscou no tempo aqui, é retração. Se travar nele, é reversão. Rompeu de baixo aqui, ó, o pavio do primeiro registro. O preço foi, desinstalou nele lá, ó, tá? Desinstalou venda com venda aqui, eu entro de olho fechado com 50% da banca de venda. Então esse comando aqui eu gosto muito de operar ele. Você tanto pega travamento, mas vocês vão aprender mesmo. Travamento aqui, tá? Retração aqui. Esse daqui você opera ele subindo para voltar, você opera rompendo para continuar, você opera descendo para fazer pullback nele. Esse comando aqui, por causa de quando tem esse pavio, cara, eu já até me ajeito na cadeira, porque principalmente se tiver em M5, ele é muito bom de operar, tá? Beleza, então? Anderson, Francisco, vocês todos aí, agradeço todos aí. E vamos marcar a próxima aula. Identifica aí no gráfico esses cenários aí, esses comandos, faz umas entradas, ou só marca. Mas é bom que treina fazendo entrada, viu? Ó, aqui formou um de nível aqui, ó, tá? Mas é aquilo que eu falo para vocês, sempre buscar filtro, tá? Formou o comando aqui, ó, dá preferência para compra. Vamos ver se vai. Dá preferência para compra, porque na baixa, ó, ele não respeitou. Na baixa já rompeu aqui, já rompeu aqui, rompeu aqui, rompeu aqui. Significa o quê para gente? Significa que esses caras não estão aqui mais, tá? Eles não estão aqui mais. Se você for pegar uma operação aqui, é acreditando nessa pressão de compra aqui, ó, em cima da venda nesse pavio aqui, ó, tá? Mas você percebe que a compra ela ia subindo, oh, meu Deus, ela ia subindo aqui, tá? E já formou uma reversão mais baixa aqui, tá? Se esse pavio aqui tivesse mais para baixo aqui, seria mais perigoso ainda. Aí, ó, tá vendo? Então, é aquilo que eu falo, nunca pega um comando se ele tiver acontecido isso aqui, ó. Você identificou o comando, ó. Identificou o comando. Percebe que ele já foi, ó, rompeu aqui, rompeu aqui, rompeu aqui, rompeu aqui, só aqui rompeu aqui. Esquece ele, esquece. Espera formar outra coisa para você, tá? Espera formar uma outra, um outro cenário para você. Ó, aqui, ó, a gente tem um primeiro registro aqui, ó. Mas tem muita compra nele. Você tem que achar a região onde está defendendo. E aqui no momento não tem nenhuma, só tem uma pressão de compra lá em cima. Mais uma vez terminou na região que não dá para operar, tá? A única coisa que eu falo que tem a única confluência que tem é essa pressão nesse pavio aqui, ó, nessa região aqui. Regiãozinha sem operar. Eu peguei essa compra aqui, eu acho que foi aqui. Foi aqui? Não, foi aqui, ó. Acreditando que ela fosse subir, né? Por causa desses pavios ali. Mas se essa região aqui tá forte, tem que aguardar romper. Não romper, nada feito. Você dá vendo aqui. O alvo, cara, ele é muito terrível. Quando tem um alvo assim, ó,
e o preço tá brigando, tá lutando por ele lá em cima, é muito difícil você fazer a operação, tá? Muito mesmo, ó. Tá vendo? Você vê, ó, aqui, ó, ela desinstalou o preço duas vezes, ó. Ó, essa candle aqui, ó, ele desinstalou aqui, ele aqui, ó, ele desinstalou nesse pavio e desinstalou nesse. Só que esse pavio de cima aqui, ó, da venda, da compra lá na venda, ele é muito, muito provável de buscar. Que é aquele que eu falei. Se aqui é venda, esse pavio aqui, ó, cadê ele? Esse aqui, ó, ele é compra, cara. Esse pavio aqui é compra que abriu esse preço, tá? Então, muito provável que ela vai buscar. Muito provável mesmo. É esse tipo de operação que eu falo para vocês. Não façam, não façam. Se tem preço em cima, pega a favor, não pega contra não. Tá? E aqui embaixo que tinha de buscar já buscou. Espera ela rompeu aí agora, vamos ver se ela se mantém assim. Ou se vai retornar. Aí não, ganhou. Não tem nem o que fazer, mas. Vou tentar fazer uma entrada num comando aqui só para. Tem região que fica. Ela nem rompeu lá e nem rompeu aqui. É, gente, não dá não, não dá operação. Não. Vamos lá no KJPI, KJPI, tá? Você viu que ela fez o falso rompimento e já retornou? Ela deu só uma velona aqui. A outra coisa também, quando vocês for operar, evita de entrar em gráfico, que tem isso aqui, ó. Tá? É, que a gente entra assim, só entra mesmo para tentar mostrar para vocês. É até bom que vocês viram. Ó, cara, olha o tamanho dessas velas, aí, tá? Então, quando vocês for entrar em um ativo, evita pegar ativo que esteja essas velonas aqui, ó. Tá? Porque tá rompendo tudo, cara. Ó, rompe tudo, ó. Rompe tudo. Cara, te quebra, não tem defesa para você. Tá? Toda defesa que você montar corre o risco de romper. Então, foge desses ativos, desses gráficos assim. Pega gráfico que você quer operar defesa, um gráfico de correção, que tem uma região assim, ó, respeitando, com pavio aqui atrás, né? Tá respeitando, com pavio para você operar defesa. Se você for operar comando, dá uma olhada no ativo atrás, vê se ele está respeitando, vai em outro ativo, vê qual que está respeitando mais o comando para você operar. Olha esse aqui, o primeiro registro aqui que eu tinha falado para vocês, ó. Tá? Nível de primeiro toque nele, cara, ó, é difícil, difícil não retrair, tá? Ó, a nível de primeiro toque nele retrai, mas é aquilo, o ATC é sempre meio perigoso, tá?
Beleza, pessoal? Fica com Deus aí. Até a próxima aula. Eu vou mandar uns material aí para vocês aí, beleza? Na sala aí. Ô, Anderson, pode falar. Não entendi. Não tá dando para entender. Eu acho que é a internet. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tá. Eu vou mandar uns conteúdos aí são uns conteúdos bons para vocês estudar. E a apostila de estudo também, estuda a apostila ajuda demais, né? A apostila ela foi desenvolvida pelo cara que inventou a lógica de preço, né? Então, é isso aí. Falou, fica com Deus, até a próxima aula aí.